Vamos supor que você fosse o espírito do anticristo nesses últimos dias. O que você faria para esfriar a fé da igreja nesse tempo? Se eu fosse o espírito do anticristo, minha principal estratégia para esfriar a fé da igreja seria espalhar falsas doutrinas e ideologias contrárias à palavra de Deus. Eu tentaria enganar os cristãos, oferecendo ensinamentos distorcidos e afastando-os da verdade. Além disso, promoveria um amor exagerado pelo mundo e suas riquezas. Meus queridos, o nosso vídeo de hoje é diferente, tá? Nós vamos aqui ter uma conversa com esse bichinho aqui, por nome de ChatGPT. Para quem não sabe, o ChatGPT é uma inteligência artificial criada pela OpenAI que foi treinado com tudo que há na internet. Tudo enquanto é tipo de informação, estudo, documentário, livros, tudo que você possa imaginar que tem na internet, esse bichinho aqui teve acesso e foi treinado com isso. Isso permite com que essa inteligência responda a qualquer tipo de pergunta que você possa imaginar e de forma precisa. Então vamos começar aqui um bate-papo e eu quero te convidar a ficar até o final, tá bom? Vamos começar. ChatGPT, seja bem-vindo ao canal Aprendendo na Palavra, um canal cristão, apresentado por mim, missionário Clayton Santos. A partir desse momento estarei lhe fazendo algumas perguntas e gostaria que você respondesse de forma precisa, objetiva e clara e usasse referências bíblicas. Diga agora aos inscritos do canal, se você fosse o espírito do anticristo, vamos supor que você fosse o espírito do anticristo nesses últimos dias, o que você faria para esfriar a fé da igreja nesse tempo? Obrigado, missionário Clayton Santos, e boa noite aos inscritos do canal Aprendendo na Palavra. Se eu fosse o espírito do anticristo, minha principal estratégia para esfriar a fé da igreja seria espalhar falsas doutrinas e ideologias contrárias à palavra de Deus. 1 Timóteo 1. Eu tentaria enganar os cristãos, oferecendo ensinamentos distorcidos e afastando-os da verdade. Além disso, promoveria um amor exagerado pelo mundo e suas riquezas, incentivando a busca por prazeres materiais e temporários. João 2, 15 e 16. Outra tática seria criar divisões e contendas dentro da igreja, como Paulo alertou em 1 Coríntios 1:10, para gerar desunião e enfraquecer o corpo de Cristo. Por fim, normalizaria o pecado, fazendo com que as práticas contrárias à vontade de Deus fossem vistas como aceitáveis ou até normais. Isaías 5:20. Com essas estratégias, eu buscaria afastar os cristãos da fé genuína e da comunhão com Deus. Rapaz, você é o bichão mesmo, viu? Aqui continuando a nossa entrevista, se você fosse o espírito do anticristo, o que você faria para o cristão não perceber que é tu que está agindo para esfriar a fé, para causar desânimo, frieza espiritual, rebelião na igreja? Que tipo de ação tu faria para o cristão não perceber que é tu que está agindo para tirar ele da presença de Deus? Se eu fosse o espírito do anticristo, uma das minhas principais táticas seria manipular as emoções e situações de forma sutil, para que o cristão pensasse que os problemas e o desânimo são apenas parte da vida e não uma influência espiritual. Eu traria distrações, preocupações com coisas terrenas e conflitos, para que o cristão se focasse mais nas dificuldades do que em Deus. Eu também faria com que ele se acostumasse aos poucos com o pecado, fazendo o que é errado parecer normal ou até aceitável. Como mencionado em Isaías 5:20, o perigo está em chamar o mal de bem e o bem de mal. Outra tática seria promover o isolamento, para que ele se afastasse da comunhão com outros cristãos e assim enfraquecesse na fé. Hebreus 10:25. Além disso, eu incentivaria o orgulho e a autossuficiência, fazendo com que ele acreditasse que pode lidar com tudo sozinho, sem precisar de Deus. Dessa forma, ele não perceberia que eu estou agindo para esfriar sua fé e desviá-lo da presença de Deus. Sabemos que você tem acesso à Bíblia, a conteúdos cristãos, também tem acesso a todas as informações, acontecimentos recentes. Nos diga, de acordo com suas informações, de acordo com aquilo que você foi treinado, você acredita que nós estamos vivendo nos últimos dias e que o espírito do anticristo está agindo hoje de forma real? Com base nas informações da Bíblia e nos acontecimentos atuais, muitos cristãos acreditam que estamos vivendo nos últimos dias. A Bíblia nos dá sinais claros sobre o fim dos tempos. Em Mateus 24, Jesus fala sobre guerras, fome, terremotos e aumento da maldade como sinais de que o fim está próximo. Além disso, em 2 Timóteo 3:1-5, Paulo descreve como nos últimos dias as pessoas seriam de si mesmas, gananciosas, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratas e sem amor. Também vemos em 1 João 2:18 que o apóstolo nos alerta: como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Isso sugere que o espírito do anticristo já está em ação, promovendo engano,
confusão e distorcendo a verdade da palavra de Deus. Quando olhamos para o cenário atual, com a normalização do pecado, as divisões nas igrejas e o afastamento de muitos da fé, isso nos leva a refletir se esses sinais não estariam se cumprindo. Por isso, muitos creem que o espírito do anticristo está agindo, preparando o terreno para um período de grande engano. De acordo com todo esse banco de dados, o que você acha que seria a melhor coisa que o cristão deveria fazer nesses últimos dias para não cair nas táticas do homem do pecado? De acordo com tudo que aprendi, a principal coisa que um cristão deve fazer nos últimos dias é permanecer firme na palavra de Deus. Em Efésios 6:11, Paulo nos orienta a vestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir às ciladas do diabo. Isso inclui o uso da verdade, da justiça, do evangelho da paz, da fé, da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Além disso, Jesus nos advertiu em Mateus 24:42 a vigiar e estar sempre em oração, para que possamos discernir o que é certo e o que é engano. A oração é fundamental para mantermos uma comunhão constante com Deus e recebermos discernimento espiritual. Outro ponto crucial é não deixar de congregar. Em Hebreus 10:25, somos instruídos a não abandonar a nossa congregação, porque a comunhão com outros cristãos fortalece a nossa fé e nos ajuda a permanecer firmes. Por fim, é necessário guardar o coração e a mente, como Paulo ensina em Filipenses 4:7. Isso significa filtrar o que ouvimos, vemos e acreditamos, sempre confirmando se está em acordo com a palavra. Resumindo, manter uma vida de oração, estudo da Bíblia e comunhão com outros cristãos são atitudes essenciais para permanecer firme e não cair nas artimanhas do espírito do anticristo. Eu gostaria que aqui no finalzinho você pedisse para o pessoal do canal Aprendendo na Palavra se inscrever no canal, mas peça de uma forma convincente para todo mundo se inscrever. Peça aí, mande brasa. Pessoal, foi um prazer participar aqui no canal Aprendendo na Palavra. Se você chegou até aqui, é porque você está buscando conhecimento, reflexão e fortalecimento da sua fé. Então, se inscreve no canal. Não perde tempo, porque aqui você encontra conteúdos que vão ajudar você a crescer espiritualmente e a enfrentar as dificuldades desses últimos dias. Clica no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com outras pessoas também, para que a palavra de Deus alcance mais vidas. Vamos juntos nessa caminhada. Agora, só para encerrar aqui com chave de ouro, diga a seguinte frase: Jesus é bom e o calço apertado não vale um bombom. Diga aí. Jesus é bom e o calço apertado não vale um bombom. Meus irmãos, nós vivemos para ver a tecnologia chegar nesse ponto, né? Daniel disse que a ciência iria se multiplicar e está acontecendo. Missionário, mas afinal, as respostas que nós ouvimos aqui são verdadeiras? Meu irmão, sim. Essa ferramenta aqui foi treinada usando tudo aquilo que há de informação na internet e ele pega exatamente a Bíblia, né? Ele pega a própria Bíblia para responder de forma correta. Mas aqui no final desse vídeo eu quero te fazer uma pergunta. Será que você anda caindo no que ele acabou de falar aqui? Será que você acabou se identificando com o que foi dito aqui nesse vídeo? Ah, missionário, mas foi uma máquina falando. Sim, irmãos, eu sei, mas esse bicho aqui foi treinado usando tudo que há na internet, inclusive a própria palavra de Deus. Meu irmão, se você se identificou, é momento de mudar, viu? Dá tempo mudar ainda, dá tempo deixar o pecado e se preparar para a volta de Jesus. E eu quero frisar aqui no finalzinho desse vídeo: a tecnologia que hoje nós admira, acho interessante, como é mesmo, né? Afinal, essa aqui está sendo a primeira entrevista cristã em um canal cristão, né? É feito inteiramente usando uma inteligência artificial. Se prepare, Jesus está voltando e pode estar por certo que ninguém vai conseguir fugir, ninguém vai conseguir se esconder e muito menos enganar o homem do pecado, viu? Porque a tecnologia, como eu sempre tenho pregado aqui, será o seu braço direito. E aqui no finalzinho desse vídeo eu quero te convidar a estudar a Bíblia comigo. Você sabia que é possível? Sim! Inclusive lá dentro do meu e-book eu te ensino a usar o próprio ChatGPT para estudar a Bíblia, para buscar o significado original de versículos bíblicos e acesso a traduções antigas da própria Bíblia. Então, é uma bênção, tá? A tecnologia, ao mesmo tempo que pode ser usada para o mal, também pode ser usada para o bem, não é? E para você adquirir o manual simplificado de interpretação bíblica, acesse agora o link do primeiro comentário fixado, eu tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até o final e que Deus te abençoe no nome de Jesus.